Flamengo e Fluminense. Olha, a gente está falando de muito mais do que dois clubes de futebol. São duas verdadeiras nações que dividem a mesma cidade, o mesmo palco sagrado, o Maracanã, e uma paixão que, nossa, é avassaladora. Quando eles se encontram, o Rio de Janeiro não só para, ele prende a respiração. Porque isso aqui não é um jogo qualquer, é o Fla-Flu, a pura síntese do futebol carioca. E a pergunta que está no ar, ecoando pela cidade inteira, é essa. O que acontece quando o líder isolado do campeonato encara o seu maior rival, um rival que está jogando a vida por uma vaga na Libertadores? Pois é um confronto que vale tudo. Se você curte uma análise direta como essa que a gente vai fazer, já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar, porque assim você não perde nenhum detalhe. Agora, vamos mergulhar de cabeça na anatomia desse clássico. Para a gente entender a dimensão desse Fla-Flu, vamos passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, o clima do confronto agora. Depois, a famosa guerra de narrativas históricas. A gente entra no duelo tático, na batalha que acontece fora de campo e, por fim, o que essa partida representa para o futuro de cada um. Vamos começar pelo agora, pelo clima atual. Pode esquecer jogo amistoso, jogo de meio de tabela. Esse clássico aqui é um ponto de virada no Brasileirão. Cada dividida, cada passe, cada defesa pode literalmente reescrever o destino do campeonato. A temperatura está altíssima. É exatamente isso. A rivalidade Fla-Flu transborda o campo. É uma questão de identidade cultural, sabe? De um orgulho que passa de pai para filho. É a conversa que domina os bares, os escritórios, os almoços de família a semana toda. Naqueles 90 minutos, o que está em jogo é a própria alma do Rio de Janeiro. E para entender essa paixão toda, a gente precisa olhar para trás. A história do Fla-Flu é uma eterna disputa sobre quem realmente pode bater no peito e dizer que manda no clássico. Então quem leva a vantagem histórica? A resposta, olha, não é tão simples assim. E aqui a coisa fica fascinante, porque os números contam duas narrativas. De um lado, o Flamengo chega com a superioridade no confronto direto, 167 vitórias. É um número que impõe um respeito danado. Mas, do outro lado, alguma coisa acontece quando tem taça em jogo. O Fluminense se agiganta, cara. Venceu 10 de 16 finais diretas contra o maior rival. Isso cria uma dinâmica incrível. É a constância, a força do Flamengo contra a precisão cirúrgica e, sei lá, mística do Fluminense nos momentos que realmente importa. E essa rivalidade é feita de momentos que viraram lenda. Pensa só, em 45, o Flamengo aplicou um 7-0, a maior goleada da história do clássico. Em 63, tivemos o maior público entre clubes na história do futebol mundial, com um 0-0 que deu o título ao rubro-negro. E quem é que esquece 1995? O famoso gol de barriga do Renato Gaúcho. Um momento de puro êxtase tricolor que ecoa até hoje. Mas vamos voltar para o presente para ver como toda essa história se desenrola em campo. O jogo promete ser uma verdadeira partida de xadrez, um duelo tático entre dois técnicos com ideias bem diferentes. De um lado tem o Felipe Luiz no Flamengo, que aposta num futebol de posse de bola, de pressão lá em cima para sufocar o adversário, geralmente no 4-2-3-1. Do outro, o Luiz Ubeldia, que trouxe para o Fluminense uma filosofia de intensidade, marcação forte e ataques muito rápidos na vertical, com um 4-3-3 como base. É o controle contra a transição. Qual desses estilos vai levar melhor? Quando a gente olha a provável escalação do Flamengo, o talento salta aos olhos. O poder de fogo lá na frente, com a velocidade de jogadores como o Luiz Araújo e o Samuel Lino, é o grande trunfo. Mas é ali no meio que o time dita o ritmo, controlando a bola. E lá atrás, a zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira dá aquela segurança para todo mundo ir para cima. É uma máquina que parece muito bem ajustada. E o resultado de toda essa qualidade está aqui, nesse número, 71. 71 pontos. Isso não é só a liderança, gente. É um domínio que bota uma pressão gigantesca em todos os adversários. E principalmente no maior rival. E os números aqui mostram bem o porquê dessa liderança. Melhor ataque do campeonato com 69 gols. Melhor defesa, com só 21 sofridos, e ainda por cima, o time que mais chuta gol. As estatísticas não mentem, o Flamengo tem sido a grande força da temporada. Agora vamos dar uma olhada no Fluminense. A provável formação deles aposta numa mistura inteligente. Tem a experiência de pilares como o goleiro Fábio e o monstro Thiago Silva na zaga. No meio, a criatividade do Lucho Acosta é o motor do time. E lá na frente, a velocidade do Serna e a intensidade absurda do Canóbio são as armas para explorar qualquer brecha que a defesa rubro-negra deixar. E aqui está o grande trunfo do tricolor. 73%. Quase 3/4 dos pontos do time vieram jogando em casa.
Isso mostra uma força impressionante como mandante. Então, o cenário está montado. É a força irresistível do ataque do Flamengo contra o objeto quase inamovível, que é a força do Fluminense em seus domínios. Só que o Fla-Flu não se decide só dentro de campo, né? A batalha que rola fora das quatro linhas é tão ou mais intensa. A paixão das torcidas, a pressão da mídia, tudo isso cria um ambiente que é simplesmente único. Essa frase define perfeitamente o que é uma semana de Fla-Flu. Desde os debates acalorados na TV até a guerra de memes e provocações nas redes sociais, o clássico vira o único assunto da cidade. E essa atmosfera de caldeirão, essa ansiedade coletiva, não tem como. Ela invade o vestiário e pesa nos ombros dos jogadores. E aí fica a grande questão, né? Um ambiente com tanta pressão assim pode transformar um jogador em herói com um gol decisivo ou pode levar aquele erro fatal, aquele que vai ser lembrado por anos. Num Fla-Flu, simplesmente não existe meio termo. E com isso, a gente chega ao ponto final. O que o resultado desse jogo significa para o futuro dos dois clubes? Porque, pode acreditar, vale muito, mas muito mais do que só 3 pontos. Então, vamos resumir o que está em jogo. Para o Flamengo, vencer significa botar uma mão e meia na taça. Para o Fluminense, esses 3 pontos são como oxigênio na briga acirrada por uma vaga na Libertadores. E para os dois, tem aquilo que tabela nenhuma consegue medir: o orgulho, o direito de zoar o rival na segunda-feira e a moral para encarar a reta final da temporada. É isso. Uma vitória do Fluminense pode ser a redenção numa temporada de altos e baixos e botar fogo na reta final. Agora, uma derrota pode abalar a confiança do líder Flamengo e abrir a porta para o caos na briga pelo título. As consequências de um resultado aqui são gigantescas. E essa é a beleza e, ao mesmo tempo, a maldição do Fla-Flu. Não importa o resultado, a conversa nunca acaba. O apito final é só o pontapé inicial para uma nova semana de debates, análises e, claro, muitas provocações. A rivalidade se alimenta de si mesma, sempre pronta para o próximo capítulo.